E aí, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre as leis de Kirchhoff, das tensões e das correntes. São duas leis que regem o comportamento dos circuitos, basicamente, valem para qualquer circuito, e a gente já usou elas de forma disfarçada, meio que sem saber, ao longo de algumas resoluções ou demonstrações, porque, como vocês vão ver aqui, elas não nos dizem nada de novo. As leis de Kirchhoff são simplesmente uma forma mais conveniente de escrever as leis de conservação de energia e conservação de carga, que a gente usa lá no eletromagnetismo. Então, como elas não dizem nada de novo, a gente já fez uso delas meio que de forma não intencional, né? Mas é relevante a gente formalizar elas aqui, porque os circuitos que vão aparecer aqui para frente, as técnicas associadas, vão usar como base as leis de Kirchhoff, porque elas permitem escrever equações que descrevem o comportamento do circuito de forma mais sistemática, sem você ter que ficar chutando muita coisa, basicamente. Ok? Então, antes da gente começar, não esqueçam, por favor, de deixar o like nesse vídeo e inscrever no canal se ainda não é inscrito, para você não perder os vídeos futuros. Beleza? Então, vamos lá, gente. Eu não vou demonstrar as leis de Kirchhoff aqui. É possível demonstrar elas usando as equações de Maxwell, só que eu não acho que é o foco aqui. E assim, se eu for fazer isso no outro vídeo, é mais interessante em vídeos bem futuros, quando já tem o conceito de indutância, de capacitância, porque lá a gente usa esses conceitos para generalizar as leis de Kirchhoff para qualquer circuito e mostrar que elas são válidas. Eu vou simplesmente verificar as leis aqui, porque eu acho que é mais conveniente para esse ponto do aprendizado, né? Então, como que funciona? Antes da gente falar das leis em si, a gente precisa entender três conceitos muito simples, que são o conceito de nó, o conceito de laço não, perdão, o conceito de ramo e o conceito de malha, tudo bem? O que é isso? O nó, ele é muito simples, inclusive visualmente, ele é o quê? Ele é um ponto do circuito, por exemplo, esse daqui, em que existe uma divisão de corrente, né? A corrente, quando ela encontra um nó, ela vai se dividir necessariamente. Pode até ser que seja 100% para um lado e 0 para o outro, mas existe uma divisão ali. Então, isso aqui é um nó no meu circuito, isso aqui é outro nó no meu circuito. Isso aqui, gente, essa quina não é um nó, certo? Porque olha só, a corrente que ela estiver vendo aqui, ela vai descer aqui. Então, para ela é irrelevante. Então, quinas não são equivalentes a nós. Pontos de potencial diferentes também não são equivalentes a nós. Então, por exemplo, aqui eu tenho potencial A, aqui eu tenho potencial B. É diferente. Mas B é um nó e A não é um nó, porque mesmo motivo, né? A corrente que vem aqui, ela desce da mesma forma, ela passa por A de qualquer jeito. Então, nó e pontos de potencial não são coisas equivalentes. Isso aqui é um nó e isso aqui é outro nó. Beleza. O conceito de ramo é simplesmente o caminho que une dois nós. Então, olha só, esse nó aqui e esse nó aqui são conectados por este ramo e por este ramo aqui. Beleza? Sem muito mistério. E o conceito de malha é simplesmente um laço fechado que você não passa duas vezes pelo mesmo ponto. Então, olha só, isso daqui é uma malha, ok? Isso daqui é outra malha. E isso daqui também, ó, é uma malha, beleza? Simplesmente isso. É um caminho fechado. Você começa num ponto e termina no mesmo ponto, sem passar por um mesmo ponto duas vezes ao longo do caminho, né? Então, claro, se você começa num ponto e termina nele, você passa por ele duas vezes. Mas em qualquer outro ponto desse caminho, isso não acontece. Beleza. Dito isso, a gente enuncia as duas leis. A primeira, que é a das correntes, que eu vou falar, é o seguinte. É a lei de Kirchhoff das correntes, LKC. Eu vou enunciar ela, gente, simplesmente de um jeito matemático. É o seguinte, é bem intuitivo. Pensando neste nó aqui, existe uma corrente que vai chegar nele, a corrente que a fonte fornece, né? Ela está vindo aqui. Necessariamente essa corrente vai dividir, certo? Essa corrente I1, ela vai virar aqui uma corrente I2 e aqui uma corrente I3. Ou seja, eu sei que I1 é igual a I2 mais I3. A gente já fez isso, é o divisor de corrente, enfim, já usamos esse conceito. E qual que é a ideia aqui? Toda a corrente I1, ela vai estar contida, né, nas correntes I2 e I3, ou seja, parte dela é I2, parte dela é I3, e se eu somar I2 e I3, eu tenho a corrente 1. Ou seja, toda corrente que entra num nó tem que sair do nó. Isso é justamente a lei de conservação de carga, né? Porque se saísse aqui correntes I2 e I3, tal que, por exemplo, essa soma fosse menor que 1, eu teria perda de carga, eu teria carga sumindo dentro de um nó. Isso não pode acontecer, né? Porque a carga se conserva. Mesmo motivo se eu tivesse um valor maior, né? Isso significaria que eu estaria criando carga. Então, como que eu posso enunciar a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei das correntes? Que simplesmente o somatório das correntes, vou falar elas de IK, ao longo de um nó N,
tem que ser igual a zero, ou seja, a soma líquida das correntes em um nó tem que ser zero, ou seja, toda corrente que entra, sai. Eu posso pensar assim, a soma das correntes que entram num nó tem que ser zero, porque se tudo entra e nada sai, então a soma é zero, concordam? É uma forma mais conveniente de escrever, porque aí é homogêneo, né? Eu igualo tudo a zero. Então, da mesma forma que eu posso pensar assim, existe uma corrente I1 entrando, I2 saindo, I3 saindo. Eu posso escrever isso aqui como uma corrente menos I1 que está saindo, né? Então eu tenho menos I1 saindo, I2 saindo e I3 saindo. Então a soma menos I1, aliás, isso aqui é errado de escrever. Então menos I1 mais I2 mais I3 é igual a zero, tudo bem? Que é uma maneira homogênea de escrever essa lei. É claro que eu poderia escrever assim, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem, né? Mas isso aqui é algo mais como é que fala? Compacto de escrever. Tudo bem? Como eu disse, a gente já usou isso, né? Mas é simplesmente uma formalização desse conceito, que em um nó você não pode ter acúmulo de corrente. Muito bem. E a segunda lei, que é a lei de Kirchhoff das tensões, me diz o seguinte, que ao longo de uma malha, a soma das tensões tem que dar zero. Ou seja, vamos supor que eu vou percorrer essa malha. O que é percorrer essa malha? É avaliar as quedas de tensão ao longo dessa malha. E aí eu começo por esse ponto aqui. Olha só, aliás, mentira, vou começar por esse ponto aqui em cima, que eu vou chamar de A, tudo bem? E aí eu vou avaliar as quedas de tensão ao longo dessa malha, que vai ser o seguinte. Isso aqui é V1, isso aqui é V2 e isso aqui é Vs, certo? Então, eu avalio o seguinte, a minha tensão Vs, certo? Ela é igual à tensão V1 mais a tensão V2. Então, eu posso falar que Vs menos V1 menos V2 é igual a zero, que é justamente eu percorrer esta malha aqui no sentido horário ou no sentido anti-horário, né? Porque se eu multiplicar essa equação toda por menos 1, seria o equivalente a eu estar percorrendo dessa forma aqui. Beleza? Isso vem do seguinte, né, gente? A gente lembra que vou usar isso uma vez, né? Eu falei que nunca ia usar, mas acabo usando pelo menos uma vez. Que é o seguinte, a definição de diferente potencial, né? A tensão VAB, ela é menos a integral de B até A de E escalar dl, né? Mas como é uma integral, eu posso quebrar essa integral em várias partes, né? Então eu posso falar que isso aqui é menos, aí eu coloco assim, a integral de B até C mais a integral de C até D mais a integral de D até A, por exemplo, certo? Eu fecho, que aí eu estou indo de B para C, C para D, D para A, a mesma coisa saindo de B para A. Então você está pegando um caminho e está quebrando em vários subcaminhos. Só que quando eu faço isso para um caminho fechado, eu estou calculando, na verdade, a diferença potencial V a A, certo? Eu estou indo de A e voltando em A. E a diferença potencial no mesmo ponto é nula, certo? Isso é VA menos VA, que dá zero. Então, todo esse caminho que eu quebrar aqui, quando eu somar, tem que dar zero, beleza? Então, a gente diz o seguinte, né? Que a soma, o somatório das quedas de tensão VK ao longo de uma malha M, isso é igual a zero. Beleza? Aqui, gente, é claro, né? Eu estou escrevendo com um rigor matemático muito frouxo, né? Assim, não estou descrevendo o que é esse M, o que é esse N, mas isso é simplesmente uma noção intuitiva, né? Que para correntes, soma das correntes que entram ou soma de todas as correntes que saem de um nó tem que ser zero. Para a tensão, soma das tensões ao longo de uma malha fechada tem que ser zero. Ok? Claro que você tem que ser coerente com os sinais e tudo mais, mas eu acho que deu para entender. Beleza? Então, simplesmente essa. As duas leis de Kirchhoff, das tensões e das correntes, que eu vou deixar destacadas aqui. Muito bem, gente. Vamos então fazer um exemplo de como aplicar as leis de Kirchhoff num circuito real. Esse circuito aqui, se vocês observarem, não dá para resolver ele, digamos, usando nenhuma técnica que a gente fez anteriormente.
Por um motivo muito simples. Eu tenho duas fontes. Eu tenho uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. Eu não consigo juntar elas em uma única fonte e eu não consigo calcular aqui a resistência equivalente do meu circuito, porque eu tenho uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Então não tem uma fonte que enxerga uma única resistência. Eu posso ver qual é, assim, e isso a gente vai fazer mais tarde em outras técnicas, dá para a gente avaliar qual que é a resistência que essa fonte de tensão enxerga, qual que é a resistência que a fonte de corrente enxerga, e a gente faz a superposição desses resultados. Isso é uma técnica de análise, mas que vai estar lá na frente. Aqui, com tudo que a gente aprendeu, a gente não consegue fazer, né? Mas, usando as leis de Kirchhoff, a gente consegue. Qual que vai ser a ideia, gente? Nós vamos equacionar da seguinte forma. Observem só. Eu tenho aqui uma corrente que vai sair da nossa fonte, beleza? Eu vou chamar essa corrente aqui de I1. E aí eu sei que essa corrente vai quebrar, por exemplo, em uma corrente I2 aqui e uma corrente I3 aqui, beleza? Essa corrente I3 vai juntar com essa corrente 3 A e vai descer aqui. Então essa corrente que vem aqui, ó, é I3 mais 3, ok? Então eu já meio que equacionei as correntes que passam em cada ramo do meu circuito. Usando a lei de Kirchhoff das correntes, eu sei a relação entre elas, né? Que, por exemplo, I1 é igual a I2 mais I3. Beleza. E usando a lei de Kirchhoff das tensões, eu consigo avaliar a queda de tensão em cada uma dessas malhas e falar que é zero. E eu vou ter um sisteminha de equações. Beleza? Então, apagando isso aqui, vamos escrever a primeira equação, que é o quê? Eu vou escrever a equação dessa malha aqui. Então, observem só. Eu tenho que vou começar por aqui. Eu tenho uma queda de tensão no resistor de 4 ohms, certo? Tem a queda de tensão aqui. E quem passa pelo resistor de 4 ohms é a corrente I1. Então, vamos começar escrevendo assim, ó. Eu gosto desse jeito, ó. Malha 1. Beleza? Qual que é a equação da malha 1? 4 vezes a corrente I1. Aí agora, essa queda de tensão aqui é em função da corrente I2. Então, é mais 10 vezes a corrente I2, e aí eu continuo aqui, e aí eu vou passar pela fonte, né? Só que vamos ser coerentes, olha só, aqui eu estou assumindo que a queda de tensão é, por exemplo, desse tipo, do maior potencial para o menor potencial, e eu usando a convenção passiva, né? Eu tenho que se eu tenho a corrente indo do maior para o menor potencial, eu estou escrevendo isso com um sinal positivo. Então, quando eu tiver a corrente indo do menor potencial para o maior, eu preciso escrever isso com um sinal de menos, ok? Então, o jeito que eu faço, isso vai de cada um, tá? Mas eu gosto de imaginar. Queda de tensão eu escrevo como positivo. Elevação de tensão eu escrevo como negativo. Apesar de parecer um pouco estranho, né? Meio incoerente. Em um circuito você tem muito mais queda de tensão do que elevações de tensão. Então eu prefiro escrever mais coisas com sinal positivo. Beleza? Então aqui vai ser 4 e 1 mais 10 vezes 2. E aí quando eu vier aqui eu tenho uma elevação de 144 volts. Então menos 144 igual a zero. Essa é a equação da primeira malha, tudo bem? Vamos escrever agora a equação da malha, que eu chamaria de 2, mas vai ser o seguinte. Eu vou escrever dessa malha zona aqui, ok? Você nomeia lá como achar melhor, mas eu vou escrever desse negócio todo, porque essa fonte de corrente é um pouco esquisito, né? Eu não vou escrever a queda de tensão em cima de uma fonte de corrente, eu não tenho uma relação para isso. Então eu vou pular, eu vou fazer essa malha maior zona. Então, o que acontece? Começando daqui, eu tenho a corrente I3 passando pelo resistor de 80 ohms. Então vai ser 80 vezes I3. Agora, vai vir aqui e vai descer uma corrente no resistor de 5 ohms. Essa corrente é I3 mais 3, certo? Então, vai ficar aqui mais 5 vezes I3 mais 3. Por quê? Aqui chega I3, aqui chega 3. Pela lei de Kirchhoff das correntes, elas se somam, certo? E tem que vir todo mundo para cá. Beleza? Então aqui 3 mais 3. Estamos vindo aqui, descemos. E por último, olha só, eu vou passar novamente pelo resistor de 10 ohms, só que agora eu estou no sentido de elevação de tensão, né? Eu estou indo no potencial menor para o maior, então eu tenho que botar aqui ó, um menos 10 e 2. Isso aqui também tem que ser igual a zero. Não tem nenhuma fonte, né? Então não vai aparecer nenhum valor constante aqui, como a gente fez. Beleza? Essas são as duas equações das malhas. Então observem que eu tenho duas equações e 3 incógnitas, né? Na primeira eu tenho I1 e 2, na segunda eu tenho I2 e 3.
Falta uma equação para fechar essa relação entre todo mundo. Qual que é essa relação? A lei de Kirchhoff das correntes, que me diz que a corrente I1 é I2 mais I3. Então, eu sei que I1 é igual a I2 mais I3. E com isso eu tenho um sisteminha de 3 equações com 3 incógnitas, certo? Eu consigo resolver esse sistema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, diminuir um pouquinho, colocar aqui do lado, ok? E aí eu escrevo esse sistema aqui e a gente resolve. Então, essa primeira equação, eu vou simplificar ela um pouquinho. Eu vou dividir ela inteira por 2, que dá para simplificar, e o 144 eu vou passar para o lado direito. Então vai ficar assim, 2 e 1 mais 5 e 2 igual a metade de 144, 72. Beleza. A segunda equação, olha só, aqui aparece 83, depois mais 5 e 3. Então vai ter 85 e 3. E aqui vai ter menos 10 e 2. Então vai ficar assim, menos 10 e 2 mais 85 e 3 igual, aí aqui vai ter 5 vezes 3, que é 15, né? Só que vai passar para o outro lado, vai dar menos 15. Beleza? E a última equação aqui, I1 é igual a I2 mais I3. Prontinho. Você pode agora resolver da forma que quiser esse sistema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar I1 nessa equação aqui, e já vai ficar uma equação com I2 e I3. Então, substituindo essa equação aqui em cima, eu vou ter o seguinte, 2 vezes I2 mais I3 mais 5 I2 igual a 72. E aí eu posso escrever assim, né? Vai ficar 2 e 2 mais 5 e 2 vai dar 7 e 2. Então vai ficar assim, 7, vou escrever aqui embaixo, 7 e 2 mais 2 e 3, certo? Isso, 2 e 3 igual a 72. E menos 10 e 2 mais 85 e 3, isso aqui igual a menos 15. Pronto, né? Aí eu tenho duas equações, duas incógnitas, basta resolver aqui. A gente pode fazer o seguinte, multiplica a primeira equação por 10 e a segunda por 7, né? Então aqui eu vou obter 72 mais 23 igual a 720. E essa aqui vai ficar menos 72 mais 85 vezes 7, vai dar 8 vezes 7, 56, vai dar 560, mais 35, né? Então, 595 e 3 igual a 15 vezes 7, vai dar 105, né? Então, menos 105. Aí eu somo essas duas equações e esse cara vai sumir, certo? Então, somando elas, vamos continuar escrevendo aqui do outro lado, né? Se a gente somar essas duas equações, beleza? Somando elas aqui, a gente obtém 595 mais 20, 615, certo? Isso, 615 e 3 igual a 720 menos 105 vai dar 615, olha só, né? Então, 615. Ou seja, a gente conclui que I3 é igual a 1 ampere. Beleza. Tendo I3, aí o resto sai, como é que fala? De imediato, né? Usando a segunda equação aqui, que ela tá mais fácil, a gente vai ter o quê? Que 72 mais 20 é igual a 720, né? Mais 20 igual a 720, logo I2 vai ser 700 dividido por 70, que é 10 ampere. E eu sei que I1 é igual a I2 mais I3, logo I1 vai ser 11 ampere, ok? Só que eu não pedi isso, né? O exercício pede o quê? As quedas de tensão V1 e V2, isso. A queda de tensão V2, né, é simplesmente I3 mais 3 vezes 5. E a queda de tensão I1 é 10 vezes... A queda de tensão V1 é 10 vezes I2. Então, nós temos o seguinte, que V1 é igual a 10 vezes I2 e que V2 é igual a 8 vezes? 5 vezes. 5 vezes I3 mais 3. Ou seja, 10 vezes 10 ampere, isso aqui é 100 volts.
5 vezes 4 ampere, isso aqui é 20 volts. Essas aqui são as nossas respostas. Beleza, gente? Então, vocês veem que usando as leis de Kirchhoff, você resolve o exercício, né? Você só tem que arbitrar, né, quais são as correntes, o que acontece com cada uma delas e ser coerente, gente. A análise de circuitos, ela não tem o jeito certo ou o jeito que exatamente descreve o que está acontecendo ali. Você só tem que ser coerente com o que você define como corrente que entra, corrente que sai, e se você fizer tudo certinho, você vai achar um resultado matemático. E aí ele só tem que ser, você só tem que interpretar ele na dinâmica do circuito. Então vamos supor que eu tivesse por algum motivo falado que a corrente 1, na verdade, ela está para o lado esquerdo, ok? Eu ia achar um valor de 1 aqui de menos 11 ampere, porque eu sei que 11 ampere indo para a direita é a mesma coisa que menos 11 indo para a esquerda, certo? Então, o resultado matemático ia estar 100% certo, só não ia estar exatamente igual ao resultado físico. Você só tem que adaptar ele, entender o que isso impacta no resultado real. Tudo bem? E aí, gente, vocês veem que, funciona. A princípio, eu consigo fazer isso com qualquer circuito. O problema é que, dependendo do circuito, essa descrição que a gente fez aqui não é tão simples. Não é tão fácil você mapear uma corrente em função da outra, principalmente porque você pode ter muitos ramos, e aí você começa a ter várias correntes, e aí você começa a ter um sistema muito grande. Aqui eu consegui fazer com 3 incógnitas, né? Mas eu posso ter 4, 5, 6 correntes, e aí resolver um sistema 6x6 pode ser bastante chato. Tudo bem? E aí é justamente isso que nos próximos vídeos a gente vai ver em técnicas que utilizam as leis de Kirchhoff de forma bem sistemática. Eu estabeleço um método que aí eu não preciso ficar arbitrando as coisas do meu jeito. Eu uso o método e ele funciona. Então, eles são bastante úteis. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, então. Não esqueça de deixar o like no vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo.